Em 2021, 12 times ricos se juntaram para criar a Superliga Europeia. Esses clubes resolveram se juntar justamente para ter uma liga em que eles pudessem arrecadar mais dinheiro. Na época em que foi divulgada a ideia da Superliga, a imprensa, a torcida, os jogadores e toda a comunidade de futebol se mostrou completamente contra a ideia da Superliga. Então, no vídeo de hoje, eu justamente trouxe aqui ideias principalmente focadas para o calendário da UEFA que podem um dia se tornar realidade, justamente pensando em evitar que a Superliga Europeia se torne realidade. É o que nós vamos falar no vídeo de hoje, então solta a vinheta e vamos pro vídeo. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sou aqui do Esporte Evoluciona e nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre a possibilidade de algum dia a Superliga Europeia se tornar realidade ou não e o que, por exemplo, a UEFA, as ligas da Europa, como a Bundesliga, a La Liga, Premier League, entre outras ligas aí domésticas do continente europeu podem fazer para evitar que isso ocorra. Afinal, futebol, a gente sabe, cada vez mais o dinheiro fala mais alto, cada vez mais a gente tem essa distância dos times mais ricos, dos times médios e times pequenos aí dos países europeus. Então, sim, pode ser que algum dia eles criem um projeto realmente consistente e acabem se tornando aí independentes da UEFA, independentes da FIFA, independentes do futebol como nós conhecemos e criem uma liga totalmente nova, algo nunca antes visto na história do futebol. E galera, aproveitando, deixa o like no vídeo aí que ajuda demais a divulgar o conteúdo pelo YouTube, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative as notificações, esse é o lugar do apaixonado por esportes. Bom, primeiro, vamos tentar entender a ideia por trás da Superliga Europeia, por que os clubes ricos como Real Madrid, Barcelona, os times italianos querem fundar uma Superliga, quais são as justificativas desses clubes. É importante salientar, quando surgiu em 2021 a ideia, foi divulgado na imprensa, era uma junção de 12 clubes, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid da Espanha, Juventus, Internazionale e Milan da Itália, e os 6 da Inglaterra, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City e Tottenham. Bom, após a repercussão de 2021, que foi muito negativa, a imprensa foi contra, os torcedores fizeram vários protestos em toda a Europa, teve uma repercussão bastante negativa a ideia da Superliga Europeia, tanto que quando a Superliga foi lançada, logo após 2 dias, todos os times ingleses tinham desistido da ideia, justamente porque a repercussão foi muito negativa na Inglaterra. Inclusive, os times alemães, antes mesmo de ser divulgado, eles também se demonstraram contra, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, e o PSG, que também é considerado aí um time rico, né, um time poderoso aí no mercado europeu. O PSG também se demonstrou contra, mas por outros motivos, né? O dono do PSG, Nasser Al-Khelaifi, tem ali relações próximas com o presidente da UEFA. Inclusive, ele tem um canal de televisão que transmite os jogos da UEFA Champions League. Ele influenciou bastante também a Copa do Mundo ter sido no Qatar 2022, então ele acabou não participando aí do Clube do Bolinha da Superliga Europeia. Então hoje basicamente tem como entusiastas aí da Superliga os grandes da Espanha e os grandes da Itália, ou seja, enfraqueceu bastante, né, o movimento aí da Superliga. Mas primeiro, vamos tentar entender por que eles querem criar a tal da Superliga. Eles percebem que estão deixando dinheiro na mesa. Bom, hoje, se você pegar aí as ligas mais valiosas do mundo, de todos os esportes, a Champions League só está em 10º lugar. Ela perde para a Premier League, perde para a La Liga, perde para o campeonato italiano, perde para o campeonato alemão. Ou seja, ela está muito longe, talvez, do patamar que ela poderia alcançar. Basicamente, o movimento da Superliga Europeia, quando surgiu, foi justamente para os times considerados aí ricos, grandes, as marcas mais valiosas aí do futebol europeu, jogarem todo final de semana, jogarem frequentemente, e com isso eles entendiam ali que eles conseguiriam ter um contrato maior de direitos de transmissão, de venda de produtos, de ingressos, etc, 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 fazendo ali a Superliga Europeia se tornar talvez a liga mais valiosa do mundo, ou entre as mais valiosas aí, mudando de patamar. Basicamente, se não fosse ali pela UEFA Champions League, eles iam criar esse movimento aí separatista, criar a própria liga. E o detalhe, né, os times nunca seriam rebaixados, eles sempre jogariam aí todo ano a mesma liga, ou seja, seria uma banalização ali basicamente da questão competitiva.
né? Ou seja, independentemente do resultado, o time estaria ali todo ano jogando a mesma competição. Outro ponto também é sim a falta de transparência da UEFA, tanto pelo fair play financeiro, que já teve várias controvérsias, assim como algumas atitudes da UEFA, né? Por exemplo, as pessoas não sabem quanto que um presidente da UEFA ganha de salário. É até um argumento que o Florentino Pérez traz à tona. E tem outro fator também, que é a falta de competitividade. Real Madrid cansou já de ganhar Campeonato Espanhol, Itália, a Juventus ganhando 10 anos seguidos, mas isso já mudou completamente, né? Hoje o Juventus aí tá um caos, vai ficar fora provavelmente aí da Champions League nessa temporada. Os clubes que receberam convites, mas acabaram não aceitando, o Bayern, né? Também já tá aí mais de 10 anos ganhando a Bundesliga, o PSG também ganhando o francês direto. Também eles perceberam aí, entra um outro fator atual, ou seja, o cenário já mudou ali desde 2021, né? O mundo das voltas aqui no futebol. Então hoje os times da Inglaterra não têm nenhum interesse em fazer com que essa liga aí se torne realidade. Por quê? A Premier League, nos últimos 3 anos, ela se distanciou muito das outras ligas. Então hoje a Premier League tá muito bem consolidada. Então até no sentido econômico, pensando de uma maneira fria, apenas na grana, não tem por que o Big Six em inglês, por exemplo, né, que estava no projeto inicial da Superliga, saírem da Premier League, sendo que já é um produto valioso, consolidado, é a liga mais valiosa de futebol no mundo. Hoje a Premier League, dentre os 20 times mais ricos do mundo, 11 são da Premier League. Dei então um parâmetro geral do porquê que os times ricos da Europa queriam fazer a Superliga se tornar realidade, mas a gente sabe, o mundo do futebol dá voltas e pode ser que daqui 3 anos, daqui 5 anos, daqui 40 anos essa liga se torna realidade. Então sim, há uma forte tendência disso acontecer algum dia e peitarem a UEFA e a FIFA. Deixando já minha opinião, eu sou totalmente contra qualquer iniciativa que seja algo parecido com a Superliga, de criar uma liga ali, a tal da NBA do futebol, sou totalmente contra. Porém, eu acredito sim que o futebol europeu precisa realizar algumas mudanças. Então vamos lá, vamos primeiro entender o atual calendário do futebol europeu. Vamos pegar como exemplo o Real Madrid, que é o time que encabeçou pelo menos a Superliga em 2021. Hoje na Espanha, se você pegar o calendário é distribuído da seguinte maneira: na La Liga há 38 rodadas, ou seja, 38 datas. Além disso, tem a Superliga da Espanha, que tem semifinal e final, ou seja, mais 2 datas, e tem a Copa do Rei, que os times ali da La Liga, que o time pode jogar até 6 jogos, né? Nos torneios internacionais, o Real Madrid joga a Champions League, então pode jogar no mínimo 6 jogos, né? Joga 6 jogos na primeira fase, e aí a partir das oitavas, quartas, semi, se for até final, dá um total de 13 datas. Esse ano vai jogar Mundial de Clubes, né? O Real Madrid vai ter ali pelo menos 2 datas, né? E além disso, tem as datas FIFA, né? Que obviamente o Real Madrid não joga, são as datas em que as seleções jogam, então, mas basicamente, se você pegar ali todo o elenco do Real Madrid, todos os jogadores titulares, pelo menos, são convocados pelas suas respectivas seleções, então acaba afetando sim ali no planejamento do Real Madrid, né? E esses jogadores acabam jogando em torno de 12 datas, né? Então hoje há em torno de 10 a 12 jogos com a seleção em uma temporada. O Real Madrid joga de 47 a 61 datas, e se juntar mais as datas FIFA, dá um total de 73 datas, ou seja, se o Real Madrid for até a final da Champions League, Copa del Rei e até a fase final de todos os campeonatos que disputar, o Real Madrid joga no máximo 61 jogos. Se for eliminado tudo da primeira fase e juntando mais a La Liga, joga no mínimo 47 jogos. E juntando aí as datas FIFA, vai jogar no máximo 73 datas numa temporada. Então, se você pegar aí, o Real Madrid joga hoje entre 40 a 46 jogos na Espanha e apenas 6 a 15 jogos de competições internacionais. E se vamos pegar ali, desses 40 a 46 jogos dentro da Espanha, só uns 20, 18 jogos são realmente ali grandes jogos, né? Quais são os jogos atrativos da Espanha? É o Real Madrid-Barcelona, Real Madrid-Atlético de Madrid, o Real Madrid-Sevilha, Real Madrid-Vila Real, Real Madrid-Real Sociedade, Real Madrid-Atlético de Bilbao, Real Madrid-Valência. São os jogos que acabam chamando mais atenção. O Real Madrid tem muitos jogos contra o Elche, o Osasuna, um Getafe, Cádiz, um Rayo Vallecano, times pequenos, né? Ou seja, tem muito jogo do Real Madrid contra times pequenos da Espanha. Realmente, eu acho que cabe no futebol atual fazer algumas mudanças. Acredito sim que poderiam ter mais jogos entre os times grandes da Europa. Eu acho que tem poucos jogos entre os times grandes da Europa. Eu acho que tem que encontrar um equilíbrio. Eu acho que não tem nem que ser o Superliga, que é o extremo, mas nem também o formato atual, que realmente eu acho que são poucos jogos entre os times maiores, né? Os times ali que tem um nível competitivo similar. Não pode nem ser injusto pros times grandes e nem injusto para os times pequenos. Mas aqui eu vou passar
o que eu acho que talvez possa acontecer no futuro. Então, primeiro, a La Liga. Eu acredito que a La Liga, a tendência é diminuir o número de equipes. Ao invés de 20, diminuir para 18 equipes. Assim como no campeonato italiano, no francês, eu acredito que a tendência aí é de diminuir. Na Alemanha já tem 18 equipes. Eu acredito, inclusive, que não cabe 20 times na Espanha. Eu vejo que a única liga da Europa que cabe 20 times é a Premier League. Mas a Espanha mesmo tem muito time fraco na primeira divisão, né? Se você pegar dos 20 ali, pelo menos uns 15 times ali realmente são interessantes, são competitivos. E sempre tem uma meia dúzia ali, 6, 5 times muito fracos, né? Isso já diminuiria 4 datas, né? Porque ao invés de você jogar... Quando você tem 20 times na liga, você joga 38 rodadas. Tendo 18 times na liga, você joga 34 rodadas, né? Você diminui ali 4 jogos. E você manteria ali 18 times ainda. É um número legal, ainda teria times pequenos, times médios ali jogando na primeira divisão. A Copa del Rey manteria, são 6 datas ali. E inclusive o Real Madrid continuaria, por exemplo, jogando contra times da terceira divisão. A Champions League, a gente teve aí a notícia, né, de uma nova Champions League com 36 times. Eu faria uma Champions League com 36 times, só que não do jeito que foi divulgado, né? Um jeito estranho. Não cabe aqui agora eu explicar todo o regulamento, senão esse vídeo aqui ficaria imenso. Mas eu basicamente faria uma Champions League com 36 times. Na primeira fase, 6 grupos de 6 times, ou seja, daria 10 jogos ali para cada time na primeira fase. Passaria ali 16 times, fariam 4 grupos de 4, justamente para ter mais jogos ainda. E teria 6 rodadas, ou seja, seriam 16 jogos que teria na Champions League. E aí, quartas de final e de volta, e semifinal jogo único e final jogo único. Daria ali no máximo 20 jogos, ou seja... E aí que entra a maior mudança que eu faria, que é justamente as seleções terem bem menos datas de jogos, né? Hoje as seleções da Europa possuem de 10 a 12 jogos por temporada. Eu diminuiria para 6 a 8 jogos no máximo. E aí entraria uma outra mudança, que seria realmente o Mundial de Clubes com 32 times. E o Mundial de Clubes com uma outra cara, né? Totalmente diferente do Mundial de Clubes que tem hoje. Um Mundial de Clubes que os europeus pudessem chegar como um campeonato valioso. Seria algo realmente interessante, com uma outra roupagem, né? A FIFA valorizando muito mais o Mundial de Clubes, uma organização muito melhor, mas para isso precisaria tirar datas ali das seleções. Então, galera, conclusão. Para a Superliga nunca acontecer, nunca ter esse movimento separatista, eu não vejo escolha nos seus campeonatos domésticos. Diminuir um pouco o tamanho, ceder um pouco, como eu acabei de passar o caso aqui da La Liga, do campeonato italiano, da Ligue 1, da França, diminuir para 18 times, menos datas, né? 4 datas a menos, ou seja, não é uma mudança radical, então não causa grande impacto, para ter mais datas ali para competições do continente, para que os times grandes possam ter mais datas para se enfrentar pela Champions. Você tira 4 datas da La Liga, você tira 2 datas da Supercopa da Espanha, você tira 6 datas das datas FIFA, ou seja, no total dá 12 datas que dá para colocar ali Champions League nessas datas e mundiais de clubes. Basicamente, o sistema do futebol se manteria, então eu acho que seria um equilíbrio perfeito entre os times mais ricos, eles conseguirem ter mais datas ali na Champions League, no Mundial de Clubes, onde eles poderiam se enfrentar, e manteriam aí as ligas e as copas de cada país, conforme nós conhecemos hoje, né? A La Liga, a Copa del Rey, a Copa da Inglaterra, a Premier League, e por aí vai. E o que perderia aqui seriam as datas FIFA, né? Ou seja, as seleções teriam menos jogos, seria basicamente a FIFA abrindo mão de ter datas para as principais seleções da Europa e do mundo aí jogarem, teria mais datas para o Mundial de Clubes acontecer todo ano ali, com 32 seleções e os times mais fortes se enfrentarem. Então nesse Mundial de Clubes teria sempre ali os times melhores classificados ali da UEFA Champions League, que geralmente são os times mais ricos, são as grandes marcas mundiais. Então basicamente seria ali a UEFA e a FIFA dizendo, a gente está aqui aumentando a UEFA Champions League, trazendo mais datas para os times mais tradicionais, os times mais ricos aí da Europa se enfrentarem. E ainda por cima também teria um Mundial de Clubes que muita gente acha que vai concorrer com a UEFA Champions League, mas não. Um Mundial de Clubes em que muito melhor organizado, muito mais valioso, em que também os times potentes ali, os times mais fortes da Europa também estariam se enfrentando, ou seja, aumentaria bastante as datas aí e as competições para os times mais ricos da Europa se enfrentarem.
É isso, galera. Qual que é a sua opinião sobre a Superliga Europeia? Qual a sua opinião sobre o calendário atual do futebol europeu? Escreva nos comentários, quero saber a tua opinião. Aproveite, deixa o like, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative as notificações. Esporte Revolucionário é a casa para quem é apaixonado por esportes, por futebol. Então, quero ver você aí inscrito e acompanhando os próximos conteúdos que eu vou soltar aqui no canal. É isso, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Vou deixar aqui outros 2 vídeos aqui que você possa se interessar. A gente se vê numa próxima. Valeu!